Ó, nessa questão sim diz assim, a professora Ana solicitou que alguns alunos de seu... Peraí, falei tudo errado, peraí. Solicitou que alguns de seus estudantes fossem ao quadro e escrevessem alguns exemplos corretos de grandezas proporcionais. Cinco estudantes fizeram a apresentação, né? E aí ele diz o seguinte, ó, a velocidade de um carro e a distância desse percorrido são grandezas inversamente proporcionais. Então, vê, a gente sabe que velocidade a gente pode determinar sendo uma relação do espaço pelo tempo, né? Então, vê, se ele está querendo relacionar a velocidade e a distância, eu vou ter que deixar eles do mesmo lado. Como assim, ó? Vê, por exemplo, espaço e tempo, então do mesmo lado da igualdade, tá bom? Então, geralmente eu faço assim para ficar mais visível. Vou fazer meio pelos extremos, V vezes T igual a S. E aí eu vou deixar esses dois do mesmo lado, ó. Vou passar o V para lá, fica S sobre V. Porque eu consigo determinar agora melhor que relação entre eles vai ser. Quando eu tenho uma divisão, vamos lembrar que é uma grandeza diretamente proporcional. E quando a gente tem o produto entre dois elementos, que gera uma constante, então lembra, tem que ser igual a uma constante, tá bom? A gente vai ver que nas questões aqui tem umas relações que vão acabar aumentando, mas eu não vou poder afirmar se são diretamente ou não, porque não tem uma relação e uma constante, tá certo? Então pode ser que eu aumente e o outro valor também aumente, mas se eu não tenho uma relação de proporcionalidade, eu não tenho essa condição, né? Então, beleza. O que é que a gente notou? Se essa divisão der um valor constante, é uma grandeza diretamente proporcional. E aí Flávio estaria incorreto, né, na afirmação que ele faz. A vazão de uma torneira, né, então essa aqui foi de Flávio, vamos ver agora de Tiago. A vazão da torneira e o tempo que ele vai gastar, né, para encher, são grandezas inversamente proporcionais. Ó. Lembra que a vazão é uma relação do volume pelo tempo. Então, vê, o que é que ele disse? A vazão e o tempo são relações inversamente proporcionais? Ó, vou fazer meio pelos extremos, para conseguir deixar os elementos que eu quero do mesmo lado, ó. Aqui eles já estão do mesmo lado, né? Lembra que isso daqui é o volume. Então, se eu sei que o produto entre a vazão e o tempo gera um volume, imaginando que esse volume seja constante, é uma relação inversamente proporcional. O produto gerou uma constante. Então, Tiago está correto. Vamos ver as demais só porque não estariam corretas. Ó, a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Vê, você aumenta a sua idade, né, vai aumentando a sua altura, mas não existe uma relação de proporcionalidade definida, beleza? É tanto que chega um momento que, quando a gente tem uma certa idade, a gente para de crescer, né? Então, também não poderia afirmar por conta disso. Vê, vai passar o tempo, você vai aumentando a altura, mas tem uma hora que você para de crescer também. Então, isso daqui não seria correto afirmar, porque a gente não tem uma relação de proporcionalidade, né? Que é essa constantezinha cá aqui, e porque chega um ponto que a gente não está mais aumentando. Olha o que ele falou. A distância percorrida por um táxi e o seu valor a ser pago pelo passageiro do táxi são grandezas diretamente proporcionais. Quer dizer que quanto mais você anda, mais você paga. Vê, de forma geral, acaba sendo isso. A gente tem aquela relação, né? Se você for imaginar que a quantidade que você for pagar vezes o preço vai dar um valor, né? Então, imagina que você vai ter uma quantidade específica que você vai andar, o valor e o preço. Beleza, tem uma relação aqui que poderia ser uma relação proporcional. Mas qual é a questão? Como ele não definiu muito bem qual é o comportamento que está sendo esse táxi, falta informação para a gente confirmar o que está ocorrendo. Porque, por exemplo, muito comum hoje em aplicativos, né, de celular mesmo, para a gente imaginar a situação, você fazer uma corrida com a distância pequena e ela tem um valor mínimo. Então, independente do que aconteça, você vai estar gastando aquele valor mínimo. Então, por exemplo, vamos dizer que seja o valor mínimo para 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros você vai pagar R$ 7. Se for 1 quilômetro, paga R$ 7. Então, não necessariamente a gente conseguiria aumentar a distância e pagar mais. Tranquilo? Então, é uma relação que aumenta e a outra não necessariamente vai aumentar.
se ele me desse mais informações a respeito de como está ocorrendo essa forma de pagamento, eu poderia afirmar isso, tá bom? Então, ó, por isso que Paulo estaria incorreto. E por último, Sandra diz assim: o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade. Então, ó, o que que acontece? Uma relação, né, que é um valor fixo. Então, independente do que aconteça, se você comprar mais, se você comprar menos, vai ser aquele valor fixo. Então, não teria uma relação de proporcionalidade, né? Então, a gente teria uma relação aí, né, entre os dois. Quando a gente fosse analisar, independente se você aumentasse ou diminuísse, aquele valor ia ser o mesmo. Não é um valor fixo, beleza? Então, por isso, quem estaria correto aqui foi quem? Tiago. Gabarito letra B de bola.